Português, apostila Bichinhos de Jardim. Hoje iremos trabalhar o texto As Abelhas. Essa parte aqui do Bichinhos Curiosos, não. Só a parte das abelhas. Bom, está um pouquinho amassado, tá, crianças? Mas tudo bem. É que eu já gravei várias e várias vezes essa aula. Vamos lá. As abelhas. As abelhas também vivem em sociedades, nas suas colmeias, onde cada abelha tem uma tarefa a cumprir. Uma colmeia abriga cerca de 80 mil abelhas. Nela existem 3 tipos de abelhas: uma rainha, cerca de 400 zangões e milhares de operárias. Se nascem 2 rainhas ao mesmo tempo, elas lutam até que uma delas morra. Vocês riscam S daqui, tá? Vocês viram que interessante? Cada colmeia tem apenas uma rainha. Se nascer 2, elas lutam até uma morrer. Bom, vamos falar sobre as abelhas. Elas são insetos. Por que elas são insetos? O corpo das abelhas é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça fica as 2 anteninhas, os olhos, e algumas possuem aqui uma mandíbula bem forte, né? Que serve para cortar mesmo, tá? E aqui é o tórax. No tórax ficam as asas e as patinhas. 2 pares de asas, que aqui estão representadas com cores diferentes, tá vendo? 2 asinhas de um lado e 2 do outro. E 3 pares de patas, ou seja, 6 patinhas, 3 de um lado e 3 do outro. A maioria das abelhas possui um corpo revestido, quer dizer, o corpo não, o tórax, essa parte aqui revestido de pelos. Por quê? Quando a abelha operária vai lá na plantinha retirar o néctar, ela também se lambuza do pólen, que é aquele pozinho amarelo das plantas. Aí ela vai em outra plantinha retirar o néctar, carregando o pólen de outra planta. Então, esse trabalho que ela faz de uma plantinha na outra, levando esse pólen, ela está contribuindo para a natureza, para a ecologia. Por quê? Ela está fecundando as plantas. As flores fecundadas vão dar origem a frutos. Os frutos vão ter sementes. Essa semente, quando cair no chão, vai dar origem a outra planta. Olha a importância das abelhas para a ecologia. E aqui é o abdômen. As abelhas operárias, no final do abdômen tem um ferrão, tá? Os zangões, que são os machos, não possuem ferrão. E é dentro do abdômen que é produzido o mel. A geleia real, própolis, né? As próprias cera, onde é fabricada a colmeia, os favos, né? É tudo fabricado no abdômen da abelha. Então, a abelha também é importante para a economia do nosso planeta, porque muitas famílias dependem delas para sobreviver, né? Eles recolhem o mel, o própolis, essa geleia real. A própria cera, né, que é fabricada colmeia, também pode ser utilizada e vendida. Tem países que até o veneno é utilizado, né, no tratamento do reumatismo. Interessante, hein? Então, vamos lá. Aqui está falando que existem 3 tipos de abelhas. Uma rainha apenas. Como eu já disse, se nascer 2, elas lutam até uma morrer. A rainha é responsável pela organização, né, da colmeia e também pela postura dos ovos. Ela põe os ovinhos dentro dos favos. Esses ovinhos, daí uns dias, né, ele quebra e sai a larvinha. A larvinha vai crescendo, sendo alimentada pelas operárias. Ela vai crescendo, crescendo, até que ela, como se ela adormecesse, vira a pupa, que seria um pequeno, como se fosse um casulinho lá dentro do favo, né? Aí, depois de alguns dias, ela sai desse casulinho, dessa pupa, já em forma de uma abelha adulta. Bom,
Os zangões, como eu disse, os zangões são abelhas macho. São responsáveis para fecundar a rainha. E as operárias são responsáveis por um monte de funções. As operárias são abelhas fêmeas. Elas são responsáveis em recolher o alimento, o néctar, né? De produzir o mel e os outros derivados, de alimentar a rainha, porque a rainha tem uma alimentação especial, de dar alimento para as larvinhas, de fazer a limpeza da colmeia. Então, por isso que diz que elas vivem em sociedade, cada um tem a sua função. Leia o texto e responda a questão. Depois vocês irão ler novamente o texto para responder essa questão aqui, ó. 1. Quais os tipos de abelhas que existem em uma colmeia? Fácil. Depois, circule na parlenda as palavras que a professora vai ditar. Então, aqui tem uma parlendinha, ó. Vou ler, tá? Não vou ler pontuando, vou ler apenas mostrando o verso, ó. Primeiro verso aqui, ó. A abelha trabalha. Segundo verso. Todo dia faz mel. Terceiro verso. Voa livre e ligeira. Quarto verso. Pelo azul do céu. Bom, abaixo desse vídeo eu vou colocar o áudio com as palavrinhas que vocês terão que circular aqui. Última questão aqui, ó. Forme palavras que rimem com abelha. Então, vocês vão colocar palavrinhas aqui que rimem com abelha. Pelo menos 3 palavrinhas.